Muito bem, pessoal. Então, essa videoaula ela é direcionada para os alunos do 6º ano do ensino fundamental, né, que estão estudando com a apostila que o professor Endrigo disponibilizou para vocês para o mês de setembro, ok? Ela está dividida em 4 partes, né? Então tem parte 1, parte 2, parte 3 e parte 4. Na parte 1 e 2, nós estudamos as características gerais das células, que eu vou recapitular com vocês rapidinho nesse primeiro slide, tá ok? E a parte 3 e 4, que é o conteúdo que nós estamos estudando hoje, vai tratar dos 4 tipos básicos de tecidos biológicos humanos, ok? Então, recapitulando a parte 1 e 2, vocês aprenderam lá que as células são as unidades funcionais e estruturais dos seres vivos. O que isso significa? Significa que todo ser vivo estruturalmente é composto por células, certo? E que dentro dessas células ocorrem as mais diversas reações químicas, né? Que caracterizam o chamado metabolismo celular, ok? Todos os seres vivos, portanto, são formados por essas células, né? Novamente reforçando a minha fala, e a quantidade de células pode variar de uma única célula, e aí nós teremos seres vivos unicelulares, ou eles podem ser formados por trilhões e trilhões de células, como é o caso dos mamíferos, como nós, humanos, os cachorros, gatos, né? E vários outros mamíferos que nós conhecemos, tá certo? Então, toda célula ela é formada por uma membrana que reveste, né, a sua estrutura. Todas as células possuem dentro de si material genético, que é o DNA e o RNA, que vocês vão estudar um pouquinho melhor em séries posteriores, tá certo? Algumas células têm um núcleo, onde esse material genético vai ficar guardadinho. Outras células, o material genético fica um pouquinho espalhado. Mas, resumindo, todo ser vivo é formado por uma estrutura celular, certo? E aí a gente viu também nessa aula que nós tivemos anteriormente que os seres vivos pluricelulares sofrem um processo chamado de diferenciação celular, da qual as células iniciais, né, que iniciaram a formação do embrião, né, seja ele um embrião de um mamífero, ou seja um embrião de uma planta, né, enfim, essas células se diferenciam em tecidos celulares, né? E é esses tecidos celulares que nós vamos estudar um pouquinho deles hoje, né? Mais especificamente falando dos tecidos humanos, né? As plantas têm outros tipos de tecidos, né? Os outros seres vivos pluricelulares têm outros tipos de tecidos. O nosso foco hoje vai ser o corpo humano e as características do corpo humano, tá? E esses aqui são são alguns exemplos de tecidos biológicos humanos. Então, nós temos a formação de células musculares, células sanguíneas, células nervosas, células musculares cardíacas, células hepáticas que formam o fígado, células epiteliais do intestino, células epiteliais da nossa pele, células cartilaginosas, células ósseas, né? Então, as células se diferenciam em diversos subtipos, né? E esses subtipos celulares vão formar os diferentes tecidos biológicos humanos, que na aula passada eu apenas mencionei para vocês quais são. Hoje nós vamos estudar os detalhes de cada um, tá? Uma definição, aí já é a matéria de hoje, tá? Uma definição de tecidos seria um conjunto de determinado tipo de célula com uma especialização para uma função específica. Então, por exemplo, o tecido muscular, ele tem a função de esticar e encurtar o tamanho. As células sanguíneas têm a função de transportar oxigênio pelo corpo. As células nervosas têm função de conectar o nosso cérebro com as várias partes do nosso corpo, né? Então, o formato que a célula adquire e, consequentemente, o tecido que ela forma está relacionado com a função que ela desempenha no organismo, tá certo? E aí, como eu disse para vocês, cada órgão vai ser formado por diferentes tipos de tecido. Essa parte dos órgãos vocês estudarão em séries posteriores também, né? Aprender um pouquinho mais sobre os órgãos e sobre os sistemas que cada um compõe,
Tá? Nesse momento agora, vocês precisam aprender apenas que existem diferentes tipos de células e tecidos no corpo humano, ok? Esses aqui são os 4 tipos básicos de tecido que existem no corpo humano. E aí, cada um deles tem subtipos, né? Então, nós temos o tecido epitelial, né, que forma, por exemplo, a nossa pele e também reveste internamente, reveste, né, os nossos órgãos que ficam internos ao nosso corpo, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, o estômago, a parte de fora do estômago, por exemplo, ela é formada também por tecido epitelial. E assim acontece com alguns outros órgãos, tá? O tecido conjuntivo é talvez o mais diversificado do corpo humano, né? Ele forma, por exemplo, as células que compõem o nosso sangue, que compõem os nossos ossos, que compõem cartilagens, que compõem gorduras, né, pelo nosso corpo. Então a gente vai falar já daqui a um pouquinho sobre cada um desses subtipos, tá? Tecido nervoso, que compõe o nosso cérebro, que fica aqui dentro da nossa cabeça, nossa medula espinhal, que fica dentro da nossa coluna vertebral, e os nervos que se ramificam em todo o nosso corpo. Já vamos falar também em detalhes. Tecido muscular, que forma os músculos do nosso braço, da nossa perna, dos nossos, né? Então, quando a gente movimenta partes do nosso corpo, nós estamos trabalhando com músculos, né? E nós temos também músculos que formam órgãos do nosso corpo, né? Então, existe um músculo cardíaco, que forma o nosso coração, e existe um outro músculo chamado músculo liso, que forma alguns órgãos internos do nosso corpo, como, por exemplo, o nosso estômago, nossos intestinos, o útero das mulheres, a nossa bexiga urinária, né, que armazena a urina. Né? Então, alguns órgãos internos também são feitos por um tipo de músculo chamado músculo liso, ok? E aí, então, nós vamos para o primeiro tipo de tecido que nós vamos estudar em detalhes, que é o chamado tecido epitelial. Aqui eu trouxe uma fotinha um pouco mais característica dele, né? Então, e essa foto é importante para a gente ver as questões, né? Os detalhes desse tecido. Uma das tarefinhas de vocês vai perguntar como são as células do tecido epitelial. E aí, aqui é a resposta mais objetiva. Elas são justapostas. Isso significa que elas são muito próximas umas das outras, né? Se você olhar qualquer um desses 3 tipos de tecido epitelial, vocês vão ver que as células estão bem encostadinhas umas nas outras, né? Parece uma parede de tijolos, né? Que os tijolos se encaixam certinho um no outro, né? E fica só um pouquinho de massa entre um tijolo e outro. Todo mundo já deve ter visto um pedreiro assentar, né, uma parede de tijolos, né? Então, o tecido epitelial ele tem uma característica muito semelhante a isso, tá? E aí, justamente por ser muito encostadinho, muito próximo umas das outras, entre uma célula e a outra célula, né, nesse espaço aqui, vai existir muito pouco a presença de líquido ou qualquer outro material que costuma existir entre as células. Tá? Isso aí tem até um nomezinho complicado, chama matriz extracelular. É o material que costuma, as substâncias que costumam ter entre uma célula e outra. Como elas são muito encostadinhas, né, esse material ele existe em muito pouca quantidade, né, nessas células aqui do tecido epitelial. Ele não é um tecido vascularizado. Significa o quê? Que ele não tem vasos sanguíneos. Por isso que quando a gente sofre algum tipo de lesão, algum tipo de cortezinho nesse tecido, né, geralmente não há sangramento, né? A gente vê isso acontecer muito na nossa pele, né? Sabe quando a gente dá aquele arranhãozinho na pele, assim? A gente pega alguma coisa e dá uma raspadinha na pele sem querer, e aí a gente vê que fez um risco, né? Ou seja, teve ali uma certa retirada de células, mas não sangra, né? Porque os vasos sanguíneos costumam ficar abaixo dessa camada na nossa pele, tá? Vocês estudarão os órgãos humanos mais para frente, lá no 8º ano, né? No 7º e 8º ano, para ser mais preciso. Vocês vão aprender que a pele é um dos órgãos do nosso corpo. A primeira camada dela é formada por esse tipo de tecido epitelial.
E a segunda camada já é formada por um tipo específico de tecido conjuntivo, né? E aí, nessa camada de baixo é onde tem os vasos sanguíneos. Então, se a gente sofre algum tipo de arranhão, né, algum tipo de corte superficial que chega só no tecido, que fica só na parte do tecido epitelial, não tem sangramento. Agora, se a gente tem um corte um pouquinho mais profundo e ele atinge a parte de baixo, né, a camada de baixo da pele, aí é onde já sai um sanguinho, né, que pode ser muito ou pouco, dependendo do vaso que for afetado, tá bom? Na tarefinha de vocês também tem a pergunta, na mesma pergunta, né, qual é a função do tecido epitelial? Basicamente duas. Revestimento, ou seja, ele reveste o nosso corpo, a nossa pele, ele reveste os órgãos internos, como eu já falei, né? Se a gente pegar um estômago, a parte de fora do estômago é de tecido epitelial. Se nós pegarmos um rim, a parte externa do rim é tecido epitelial, e assim com vários outros órgãos internos, tá? E ele também tem a função de secretar substâncias, que podem ser hormônios, só que essa parte vamos deixar para estudar mais para frente, né? Aí eu vou dar um exemplo, e pode ser também o suor, né? Que aí fica mais fácil um pouquinho de vocês compreenderem, porque é algo que a gente vê constantemente, né? Então, toda vez que a gente faz uma atividade física, ou quando a gente está num lugar muito quente, num sol muito quente, a gente começa a transpirar, né? O suor, começa a sair água da nossa pele, né? E esse suor sai desse tecido epitelial. Então, o tecido epitelial ele tem glândulas, né? Ele tem pequenos porozinhos, pequenos buraquinhos que, dependendo da situação térmica, dependendo da temperatura que o nosso corpo se encontra, a gente começa a secretar essa aguinha, que é o suor, né? Misturado com alguns sais minerais, que tem a função de resfriar o nosso corpo, né? E também tem a secreção de hormônios, que aí nós vamos deixar para falar disso mais para frente. Tudo bem? O tecido conjuntivo, como eu falei para vocês, ele é o tecido mais diversificado do corpo humano, tá? Basicamente, ele vai existir nesses 4 subtipos aí. O primeiro deles, o tecido conjuntivo adiposo, né? Que ele forma a gordura armazenada no nosso corpo, né? Lembra que eu falei agora há pouco da pele, das camadas da pele? Pois bem, eu disse que a primeira camada é de tecido epitelial, que é aquela que quando a gente faz um cortezinho nela não sangra. A segunda camada da pele é de tecido conjuntivo, onde ficam os vasos sanguíneos da nossa pele, tá? E a terceira camada da nossa pele é formada por esse tecido aí, que é o chamado tecido conjuntivo adiposo, né? Que é onde o organismo humano armazena gordura, armazena células de gordura, né? Que tem a função de manter o nosso corpo relativamente aquecido, então ela tem uma função térmica, e também é um depósito, né, um armazém de energia para o nosso corpo, certo? Algumas pessoas têm essa camada um pouco mais grossa, outras têm ela um pouquinho mais fina, né? E isso aí é bastante visível, né, quando a gente observa as pessoas, umas têm, né, uma camada maior, outras menor de tecido adiposo, certo? Tecido conjuntivo cartilaginoso, né? Vai formar uma estrutura do nosso organismo chamada de cartilagem. Nós temos 2 partes do corpo onde essa cartilagem é bastante visível, que é o nosso nariz e as nossas orelhas, né? Então, as orelhas e o nariz são formados, na sua grande maioria, por cartilagem. E também nós temos muita cartilagem nas nossas articulações, que é onde um osso encontra com o outro, né? Então, por exemplo, no cotovelo ou no joelho, né? Aonde termina esse osso do antebraço e começa o osso do braço, esse osso ele não está encostado diretamente um no outro. Entre eles existe presença de cartilagem, que é justamente para amortecer, para proteger a ponta dos nossos ossos, vamos assim dizer. Tá? Essa cartilagem a gente não enxerga ela, porque ela está por dentro, né? Mas ela é muito importante. Tá? Estudaremos ela também mais adiante, né? Em séries posteriores.
O tecido conjuntivo ósseo, que como o próprio nome diz, né, já dá para entender aonde que ele está presente, forma todos os nossos ossos, ok? Todos, né, desde os ossos pequenininhos até os maiores. E o tecido conjuntivo sanguíneo, que também o nome já subentende-se, né? Forma o nosso sangue. Então, todo o sangue que circula no nosso corpo, ele é formado por um conjunto de células, né? E esse conjunto de células sanguíneas, que forma esse líquido avermelhado, né? Que todo mundo já viu, todo mundo já sofreu algum machucadinho e viu o sangue, né? Escorrer, é um tipo de tecido conjuntivo, ok? Depois nós temos o terceiro tipo de tecido, que é o tecido muscular, que ele também vai se subdividir em 3 subtipos. Tá? Nós temos o tecido muscular estriado esquelético, que é os músculos que a gente mais usa, né, e mais vê eles em funcionamento. São aqueles músculos que estão presentes no nosso braço, na nossa perna, nos nossos dedos, né? São os músculos que nós usamos para nos movimentar. Então, toda vez que a gente mexe alguma parte do nosso corpo, é esse tipo de músculo, músculo estriado esquelético, que nós estamos utilizando, tá certo? E aí tá o exemplo, né, das fibras musculares, né? E aí ele traz o bíceps, né, que é esse músculo aqui do nosso braço, como exemplo, ok? O tecido muscular estriado cardíaco, o nome cardíaco, né, já sugere aonde que ele está presente, é o músculo encontrado no único local do nosso corpo, que é o coração, né? Ele tem a função, né, de fazer esse órgão ficar se contraindo e bombeando sangue pelo nosso corpo. Tá? E um terceiro tipo de tecido é o tecido muscular não estriado, ou também chamado de tecido muscular liso, que ele forma órgãos internos do nosso corpo, né? Então, aqui ele traz os intestinos como exemplo, mas a bexiga urinária, o estômago, o útero, né? Que é um órgão presente somente nas mulheres. Então, são exemplos de órgãos internos formados por esse tipo de músculo. Eles também se contraem, né? Mas aí... e aí eu já estou, inclusive, entrando, né, na principal característica desse tecido. Vai cair uma pergunta sobre isso na atividade, né? A sua principal característica é a capacidade de se contrair, e tal característica se relaciona diretamente com a sua principal função que ele vai desempenhar, que é o movimento, tá? Então, quando eu mexo um braço, eu vou erguer e abaixar o braço. Quando eu faço esse movimento, os músculos que estão presentes aqui no meu braço, eles encurtam de tamanho e depois eles voltam ao seu estágio natural. O nome disso é contração muscular. Mesma coisa acontece no coração, né? O coração é um órgão que está aqui no centro do nosso peito, né? Então, quando ele se enche de sangue e aí ele se contrai, ele encurta o seu tamanho. Quando ele se contrai, ele bombeia o sangue para o corpo, né? O sangue circula pelo corpo. Aí depois ele vai relaxar de novo, aí ele se contrai, aí ele vai relaxar de novo, ele se contrai. Esse tecido muscular cardíaco, ele faz isso durante toda a existência da nossa vida. Desde quando a gente ainda está dentro do útero da nossa mãe, né? A gente nem nasceu ainda, esse órgão já se forma e já começa a trabalhar lá dentro, né? E ele vai funcionando 24 horas por dia, né? A todo momento. Às vezes ele vai mais rápido, às vezes ele vai mais lento, né? Mas durante toda a nossa vida é um músculo que vai ficar se contraindo e se relaxando, tá? E o tecido muscular não estriado, né, que forma bexiga, estômago e tal, eles também ficam lá dentro do corpo se contraindo, né? De vez em quando ele se contrai até meio rápido, a gente escuta uns barulhos na barriga, né? A barriga roncando, ou o intestino dando aquela, né, fazendo aquele barulhão lá dentro, né? Então, essas contrações musculares, né, elas também acontecem para digerir o alimento e fazer o alimento se movimentar lá dentro. Tá? E aí,
a gente chega no último slide aqui que eu queria falar para vocês, que é os tipos de contração. Então, ficou claro para vocês que contração é o músculo encurtar e aumentar o tamanho. Então, o músculo do braço encurta e volta ao estágio natural, braço movimenta. Coração encurta, volta ao seu estado natural, bombeou o sangue pelo corpo. Intestinos, bexiga, estômago, eles ficam ali também encurtando, só que aí é menos, né? São contrações um pouco mais brandas, um pouco mais fracas. Eles ficam ali também encurtando, e aí esses órgãos ficam se mexendo lá dentro e fazendo o alimento ser digerido, tá? Vocês vão estudar isso melhor lá no 8º ano também. Bom, e aí esse tipo de contração, ele pode variar. No caso do tecido muscular estriado esquelético, vai ter uma pergunta sobre isso na atividade também. Essa contração ela é voluntária. O que isso significa? Significa que nós temos controle sobre ela, né? Então, o meu braço, eu vou mexer ou não mexer de acordo com os comandos cerebrais. Tá? Então, a contração é voluntária, ela tem o nosso controle, nós temos total controle sobre a contração muscular esquelética. Já o músculo cardíaco e os músculos não estriados, desses órgãos internos, a contração ela é involuntária. Ou seja, existe uma parte aqui do nosso cérebro, né, que está controlando o batimento cardíaco, está controlando o funcionamento, né, desses órgãos internos, mas nós não temos domínio, nós não temos controle sobre isso, né? Eu não consigo, através do cérebro, dar um comando para o meu coração bater mais forte ou mais devagar. Eu não consigo dar um comando do meu cérebro para o estômago, para ele parar de digerir o alimento, né? Diferentemente do braço, por exemplo, que eu consigo dar comandos cerebrais e fazer o braço estender ou não estender, fazer a mão abrir e fechar, né? Então, voluntária e involuntária. É aquela que você tem controle total ou aquela que trabalha meio que no piloto automático, vamos assim dizer, tá? E o último tecido que nós vamos falar é o tecido nervoso, né? Que vai formar um sistema chamado sistema nervoso, que vocês também estudarão mais em detalhes nas séries posteriores, tá? Antes de eu falar do tecido nervoso, eu já vou falar da subdivisão desse sistema, que aí já fica bem fácil para vocês saberem aonde que esse tecido está presente no corpo humano, tá? O sistema nervoso, né, que é composto pelo tecido nervoso, ele tem uma subdivisão em sistema nervoso central, que vai compreender o encéfalo. Então, olha aqui, ó, tá pintado de vermelho no desenho, né? O encéfalo que fica aqui dentro da nossa cabeça, da caixa craniana, né? E a maior parte do encéfalo é o cérebro e alguns outros órgãos também. Então, não é só o cérebro que tem dentro aqui do nosso crânio, tá? E também ele forma a medula espinhal, que é um prolongamento do cérebro que desce por dentro da nossa coluna vertebral, tá? Então, aqui na parte de trás, né, nós temos a coluna, que é um conjunto de ossos, né, encaixadinhos. Por dentro dessa coluna desce um prolongamento do encéfalo chamado de medula espinhal. Então, essa parte que está em vermelho no desenho forma o sistema nervoso central. E depois desse sistema nervoso central, ramificam-se uma porção de nervos espalhados por todo o nosso corpo, né? Que é essa partezinha que está em azul, né? Aqui no desenho, tá certo? Esses nervos formam o sistema nervoso periférico. Tanto o sistema nervoso central, encéfalo e medula, quanto o sistema nervoso periférico, que são os nervos e os gânglios, né? São formados por tecido nervoso, ok? Esse tecido nervoso, ele tem uma função muito importante, que é fazer a comunicação, né, entre o meio externo e interno. Então, por exemplo, toda vez que eu encosto em alguma coisa, os nervos da ponta dos meus dedos mandam uma informação pelo nervo até chegar aqui no meu cérebro, e eu consigo saber se isso que eu estou pegando está quente ou frio, o formato,
né? Toda vez que eu sinto algum cheiro, toda vez que eu escuto algum som do ambiente, né? Então, todos os nossos órgãos do sentido nos conectam, né, do ambiente com o nosso cérebro através desse sistema, tá certo? Vocês estudarão isso mais adiante. Esses estímulos, então, vêm do meio ambiente para o cérebro, né? E lá, os neurônios, o que são neurônios? É um tipo de célula com capacidade de processamento de informação e ele tem a capacidade de traduzir esses estímulos e dar comandos, né? Então, toda vez que eu mexo uma mão, é o cérebro, através dos neurônios, se comunicando com esse músculo, tá? Na apostila de vocês tem esse desenho do neurônio, então o neurônio é uma célula com esse formatinho, né? E para formar todo o tecido nervoso, essas células, elas formam uma estrutura parecida com essa, né? Então aqui nós vemos um desenho, né? Mas não é uma foto verdadeira isso, tá? Mas é um desenho mostrando como os neurônios se interligam entre si, tá? E aí essa interligação vai formar uma vasta rede de comunicação, né, que vai compor o nosso sistema nervoso, tá certo? Então, esses são os 4 tipos básicos de tecido: epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. E aí cada um deles tem as suas subdivisões, tá certo? Como eu disse para vocês, então, essa aula aqui está sendo gravada, né, para vocês, alunos do 6º ano do ensino fundamental, né? Eu vou disponibilizar para vocês no meu canal, tá certo? E aí vocês poderão assisti-las quantas vezes vocês quiserem. Além dela ficar disponível também para os colegas de vocês que não estão conseguindo se conectar e estão estudando apenas com o uso da apostila. Tudo bem? Obrigado e aí até a próxima aula.